Sei bem como é descobrir que fui traída, até hoje dói quando lembro. Ele pediu perdão, disse que não iria fazer de novo, mas não confio mais. E hoje sinto que não dou mais a mesma, perdi a confiança. Então, isso acontece, tá? Deixa eu ver aqui quem que foi. Berninha. O que acontece? Isso acontece muito. Isso acontece e eu falo, tanto para os meus pacientes quanto para vocês aqui, que traição não é o que mais termina casamento, tá? Não é o que mais termina relacionamento. É muito difícil, na verdade, uma traição terminar um relacionamento. É muito mais fácil se o outro fala das particularidades de vocês, por exemplo, fala de como vocês transam, fala de intimidades, isso sim termina relacionamento. Agora, traição por traição não termina, tá? Então as pessoas ficam meio chocadas quando eu falo isso, mas é verdade. Então, isso é até uma coisa sistêmica. Às vezes, você que é muito nova, né? Ah, tá transando com seu namorado, acha muito interessante e vai contar para suas amigas e de repente seu namorado simplesmente não confia mais em você. E aí você não sabe por que é. Então, isso é uma questão sistêmica. Quando você fala de intimidades do casal, automaticamente o outro sente que não pode confiar em você. E isso sim termina relações, tá, gente? O que acontece? Como é que eu faço então, né, aqui quando existe uma traição? Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim num ponto onde eu tenho que saber que o outro não é obrigado a ficar comigo, tá? Que o outro fez algo e tudo. O outro não é obrigado a ficar comigo e eu não sou obrigada a ficar com o outro. Então, assim, eu não posso cobrar dele, né, que ele seja fiel. O que é a fidelidade, gente? A fidelidade é um presente. Tem muitas pessoas que elas ficam cobrando fidelidade e enquanto o parceiro é fiel, elas não dão a mínima e elas ficam jogando na cara do outro que ele tem que ser fiel, que é uma obrigação, mas não é. Porque enquanto a gente olha para a fidelidade como uma obrigação, a gente não recebe o presente que é a fidelidade. Você sempre fica na dúvida quando o outro não vai mais te dar esse presente e você não é grato pelo presente que você tem agora. Por exemplo, o outro é fiel, mas eu fico desconfiando, fico jogando na cara dele que ele me trai, fico jogando na cara dele que ele fala com outras pessoas, mas ele é fiel. Ele não foi lá e ficou com outra e transou com outra e não sei o que com outra, né? Mas eu sou neurótica cobrando como se fosse uma obrigação. Em vez de, nesse momento, curtir o que ele tá me dando, que é o quê? A minha exclusividade. Então, eu não recebo como um presente. Então, enquanto isso não tiver muito claro na cabeça da gente, que isso é um presente e não uma obrigação, eu não curto a fidelidade. Eu só fico cobrando infidelidade. Então, assim, esse relacionamento é bem problemático, tá? Bem problemático. Como é que eu faço para parar de sofrer com isso? Primeiro é isso. Primeiro eu tenho que olhar para isso como um presente, não como uma obrigação. Depois eu tenho que olhar para o que aconteceu e tenho que diluir isso dentro de mim, né? Eu tenho que curar esse conflito dentro de mim. Porque não adianta eu ficar olhando para o outro, cobrando o outro que ele seja fiel, enquanto eu vou achar que ele é infiel e fico nessa noia. Ele pode até não estar me traindo, mas eu sempre vou achar que ele está. E que isso não chega a lugar nenhum, né, gente? Olha que loucura, olha que loucura. Eu vou transformar a vida do outro no inferno, porque eu entendi que o que ele fez comigo foi um inferno, então eu vou devolver sempre esse inferno e eu vou me tornar muito mais agressora do que ele. Porque às vezes eu vou fazer isso por uma vida inteira se eu não mudar essa perspectiva. E o outro vai ficar sofrendo com a minha retaliação diária. E assim, se você pegar uma faca e furar o outro um pouquinho todo dia, ao longo, sei lá, de 3, 4 anos, o outro vai estar muito mais machucado do que uma vez que ele te machucou. Então assim, a gente tem que ponderar se o que eu tô fazendo não é muito mais nocivo do que o que eu recebi, né? Claro, o que eu recebi foi muito ruim, é muito ruim ser traído, mas onde está a minha maturidade de lidar com isso? Eu tenho que ter maturidade para lidar com isso. Somos duas pessoas, 2 adultos. Então, para você
liberar essa questão da traição, primeiro você tem que entender o que você quer, o que você dá, o que você recebeu e como você vai continuar essa troca. Porque todo relacionamento é uma troca. E o relacionamento se dá como troca, né? Mas vamos voltar lá para falar da curar o dedo podre, porque é para isso que a gente veio aqui, né?